Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li. O que é o medo? O medo é um paralisante. No final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber. Não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo. É um vício. Porque o cérebro, ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. O que é um vício? Anota na frente assim, ó: vício é um circuito. Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. O que você descobriu? Tem dois medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então o medo, você vai notar a alegoria. O medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra para produzir. Tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então, quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. Você tem que lembrar que quem é livre não é contra você fazer nada. Esse é um outro sintoma de quem não tem medo. Ele quer a liberdade. A liberdade custa caro. Você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos e elas têm uma função de geração em geração: distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim: eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim: você viu? 87% das empresas quebraram nos últimos 3 anos, e por causa da pandemia 600 mil empresas fecharam em 60 dias. Aí você fala: esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça. Temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. O que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico: ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou afim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto final.